Olá, meus amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família no dia de hoje. É motivo de grande alegria nós estarmos aqui para meditarmos na Palavra de Deus. O tema de hoje é Firmes nas promessas do Senhor. E o texto que nós iremos ler encontra-se em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 ao 15. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Queridos, é muito interessante a vida desse grande servo de Deus, desse grande homem de Deus. Nós podemos ver Calebe justamente naquele episódio em que os 12 espias foram espiar a terra de Canaã. Quando os espias voltaram depois de 40 dias, somente Josué e Calebe voltaram dizendo que era possível sim conquistar aquela terra pela promessa do Senhor, porque Deus assim tinha garantido que eles iriam conquistar aquela terra. Já os outros 10 espias tiveram uma visão diferente, deram o mesmo relatório, disseram que havia cidades fortificadas, disseram que haviam gigantes, que eram os anaquins, mas amedrontaram o povo. E com isso o povo ficou murmurando em relação a Deus, fazendo murmurações e também fazendo murmurações com Moisés. E Calebe, em um determinado momento, ele diz em Números capítulo 13, versículo 30, o seguinte: Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ou seja, Calebe ele sempre tinha uma atitude de fé, ele sempre tinha uma atitude aguerrida diante das coisas de Deus, daquilo que Deus tinha prometido. A tal ponto que o próprio Deus, o próprio Senhor, já no capítulo 14 de Números, versículo 24, diz o seguinte: Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve um outro espírito,
e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? Então, queridos, é muito interessante a história de Caleb. E quando chega justamente nesse texto que nós acabamos de ler, em Josué capítulo 14, do 6 ao 15, nós vemos um relato em que Josué estava para dividir toda a terra de Canaã, ia fazer a divisão para os filhos de Israel, e Caleb se apresentou. E no momento certo, no momento oportuno, Caleb começou a lembrar a Josué aquilo que Deus tinha dito a respeito deles e a respeito dele, Caleb. Inclusive, ele chegou a dizer o que Moisés também teria dito, que foi no versículo 9, do versículo 14, que diz assim: Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Ou seja, o que é mais marcante nesse texto é justamente que diz: porque você perseverou em seguir o meu Deus. Era uma marca muito forte em Caleb, a perseverança. Caleb era um testemunho vivo, foi um testemunho vivo para a sua geração. Toda aquela geração, durante os 40 anos no deserto, ele ficou vivo, ficou forte, mas toda aquela geração morreu. E ele permaneceu vivo e tendo o mesmo ânimo, tendo a mesma força. É assim que diz no versículo 11, que diz assim: A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Ou seja, Deus preservou Caleb de forma milagrosa, aquele grande homem de Deus, a sua resistência e principalmente a sua perseverança na palavra de Deus. E em um determinado momento em que eles estão tendo um diálogo, ele ainda disse: Dê-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Ele sabia do desafio que estava por vir. Ele sabia que iria enfrentar gigantes, que ali tinham cidades fortificadas. Ele tinha que tomar posse daquela terra. Mas ele creu na promessa que Deus o fizera. Ele creu na palavra de Deus, do próprio Deus. Tanto é que na continuação ele diz o seguinte: se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Glória a Deus, irmãos. Esse é um testemunho tremendo na vida desse grande homem de Deus, porque nos mostra que quando nós cremos na palavra de Deus, cremos nas promessas do Senhor, teremos vitórias em várias situações das nossas vidas. Hoje estamos vivendo um período muito atípico. Estamos vivendo uma pandemia, estamos em quarentena, e quando nós estamos em frente da nossa televisão ou de frente do nosso smartphone, vendo a internet, vendo as redes sociais, só nos chegam notícias ruins, notícias tristes. E muitas vezes nós estamos preocupados, ficamos preocupados. Isso é natural, isso é do ser humano. Às vezes ficamos até com medo. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: aquilo que Deus prometeu para a sua vida, creia. Deus está no controle da sua vida. Essas coisas que estão acontecendo no mundo não pegou o Senhor Deus de surpresa. Deus está sentado no seu trono. Ele domina todas as coisas. Apenas creia
que a sua vida está nas mãos dele. Amém? Creia nas promessas do Senhor. E eu queria nesse momento deixar esta palavra para você, para a sua meditação. E saiba que Deus está no controle da sua vida. E permaneça como Caleb permaneceu, perseverante no Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por mais esse dia de vida e pedir a sua graça e o seu amor para conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelos livramentos. E nesse momento eu te peço, abençoa a vida do meu irmão que está aí na tela, Senhor, vendo este vídeo. Abençoa, Deus, a vida desse meu amigo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua graça, o teu amor, nesse momento possa alcançá-lo, tanto ele como toda a sua família. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, fique na graça do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Deus te abençoe.